pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, mestra em História pela Universidade Salgado de Oliveira, e é um prazer tê-los aqui conosco hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives, a nossa 32ª live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de lembrá-los que após a live, nós ainda hoje já teremos disponível, né, no nosso canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube esta live, ok? Então, no dia de hoje, nós temos a honra de receber o professor Vitor Leandro, que é graduado em História pela UF, mestre em História Social pela UFRJ e atua como professor do ensino fundamental da rede privada carioca, com o tema O que a história social dos trabalhadores cariocas tem a nos dizer atualmente. Gostaria de receber aqui o professor Vitor Leandro. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alan. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente trocando um pouco de ideia aí sobre aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem pesquisado. É legal estar num espaço como esse, que passou tanta gente bacana. Eu vi, acho que na semana passada, né? Teve a Sabrina aqui. A Sabrina é uma pessoa muito atuante, muito comprometida com o ensino de história. Outros amigos também já passaram, né? O Afonso Henrique também passou por aqui. Então, a alegria estar também aqui, tantos outros, né, na verdade, mas a alegria estar aqui compartilhando de um espaço tão legal, tão interessante, para a gente trocar algumas ideias também, tá bom? Fiz anotações, Vitor. porque professor... Sim, Oi, Alessandra. Vitor. Assim, cara, o prazer é todo nosso ter você aqui. Bacana demais a gente pensar na tua temática, né, que vai ser proposta com a gente pensar nessas transformações desses trabalhadores cariocas, né? Realmente tem muitas coisas a nos dizer, sobretudo quando a gente para pensar nesses momentos difíceis que a gente tem passado, uma pandemia, o desemprego. Então, muito bacana ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por aceitar o convite, viu? É um prazer, realmente. Isso, e a gente vai chegar lá na coisa da pandemia, né? Estava falando aqui, professor tem mania de anotar as coisas, eu anotei algumas coisas para não esquecer, para não ficar no final daquele sentimento de, deveria ter falado mais coisas, mas sempre fica também, enfim, espero poder trazer aí algumas ideias, compartilhar também de coisas que a gente tem vivido durante a quarentena, né? A gente viveu aí nos últimos dias a descomemoração, né, do início da ditadura no Chile, que é um momento importante para a gente pensar também processos democráticos e como que, na verdade, essas interrupções afetam a vida dos trabalhadores, né? As nossas vidas, na verdade. Porque às vezes a gente fala os trabalhadores, fica parecendo que são pessoas distantes de nós, são os outros, né? Nós, na verdade, eu gosto muito de falar isso em sala de aula, né? De levar os alunos a se reconhecerem como trabalhadores. Eu trabalho numa escola privada, no Vidigal, que atende basicamente alunos daquela comunidade e muitas vezes, eu trabalho com 8º e 9º ano, né? E muitas vezes eu costumo tentar puxar eles para essa realidade, né? De falar, quem está no ônibus cheio, né, durante uma pandemia, somos nós, né? Sou eu, são os pais de vocês, né? Então, são vocês. Então, é importante a gente pensar e nos percebermos como trabalhadores numa realidade difícil que tem sido essa que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Uma realidade de desmonte mesmo de direitos e conquistas trabalhistas que foram aí conquistados com muita luta, né, e muito sacrifício inclusive da vida de muitos trabalhadores. Por isso que eu acho que é fundamental, né, um tema fundamental e é uma reflexão fundamental, não só para nós de história, mas para o pessoal de educação, para as ciências sociais de uma forma geral, né, para o pessoal da medicina, pensar como que essa saúde do trabalhador ela tem sido afetada em diversas formas. Enfim, pensar o trabalhador e refletir sobre o trabalhador é um tema transversal, um tema que atravessa todo mundo, né? Muitas vezes a realidade de trabalho é tão introjetada na nossa dinâmica de vida, no nosso dia a dia, que às vezes a gente não consegue refletir sobre ela. Isso é muito interessante de ter assim como norte, né? Muitas vezes pensar o trabalhador, né? Pensar
história através e a partir, né, da realidade dos trabalhadores é muitas vezes reconhecer a posição que a gente está, né, os locais, o local onde a gente está, os locais de diversão, os locais de moradia. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aí da nossa conversa, né? Mas eu só quero recuperar algumas coisas sobre história que eu acho interessante, assim, para a gente pensar, né? Primeiro, um aspecto que acho que é fundamental para a história, que é a gente perceber a história como uma ciência. Isso é fundamental, que é o que nos difere muitas vezes da literatura, né? Eu posso criar aqui uma história dentro da minha casa, criar uma literatura sobre, sei lá, a vida de uma pessoa que está dentro de casa, até reconhecer coisas do real para trazer para a literatura. Porém, a diferença da história como ciência, daquilo que a gente faz, né, como historiadores, inclusive que teve a profissão regulamentada há pouco tempo, é pensar, muitas vezes, que a história ela é uma ciência e que ela precisa de provas. Ela precisa do que a gente chama, como historiadores, de fontes. E quando a gente faz uma determinada afirmação, é a partir de uma análise, né? Quando aquilo se consolida num campo, né? Por exemplo, eu pesquiso a história urbana do Rio de Janeiro e como que os trabalhadores eles interagem nessa cidade lá no início do século. Tem uma série de questões que são consolidadas nesse campo da história, que muitos historiadores já submeteram isso como prova. Ou seja, pensar que a história ela é um campo de disputas é fundamental também. A gente viu agora no 7 de setembro, por exemplo, uma discussão muito grande sobre a questão da independência e de que história eu quero levar. Não é que existam várias histórias, não é isso, né? Existe uma história e aí você tem fontes, né, provas dessa história e muitas vezes tem gente que cria ficções, negacionismos. E a gente tem vivido um momento muito difícil, não só para a história, mas para as ciências no geral, né? Do negacionismo a respeito do caráter científico. Negacionismo sobre as vacinas, por exemplo, que é absurdo. Assim. Para a gente que é dos anos 80, né, assim, é impossível. Eu lembro que tinha aquele dia da vacinação, né, e aí era uma coisa assim, era um movimento mesmo no bairro, né, no bairro que eu morava, era um movimento da gente ir até aquele local, as mães, as vizinhas, às vezes a vizinha levava o outro filho. Não existia uma... Eu não lembro de existir um movimento assim de negação a respeito da vacinação. Né? Então, assim, a gente fala isso até para a medicina, né? Como que a medicina tem tido esse caráter de negacionismo. A pandemia é a prova disso, né? As pessoas circulando as imagens das praias no final de semana, né? Até a medicina, se vive, né? Se essas ciências vivem essa realidade, a história também vive essa realidade de negacionismo intenso. As pessoas negando a escravidão ou dizendo que a escravidão... os portugueses nunca pisaram na África, né? Tem uma coisa dessas. Com base em quê? Né? Com que prova? Porque as provas que a gente tem é o contrário disso. E não é que é uma história escolhida para incriminar os europeus. Não é um fato. É uma história, é uma prova de que... Existem provas de que os europeus tinham contato com a África. Isso a gente estuda em vários momentos da história, inclusive, né? Tem as invasões árabes lá na Europa. Se hoje a gente tem essa troca com a África e a Europa, né, com essa crise humanitária que a gente tem dos imigrantes africanos irem para a Europa, isso existe há muito tempo. Esse fluxo, né, no Mediterrâneo, o Fernando Braudel tem um livro sobre o Mediterrâneo que traz um pouco essas dinâmicas, né? Então é pensar que muitas vezes esses negacionismos eles estão muito mais apoiados em fantasias, né? Na negação da ciência, das provas, né? O que a gente tem feito com a vacina, meu Deus, venha logo, né? Essa vacina, é isso. Eles estão fazendo testes para provar que a vacina funciona, a vacina da Covid, contra a Covid, né? E o que nós historiadores fazemos é isso. Reunimos provas para tentar mostrar que, na verdade, não é uma fantasia.
Quando eu falo que teve escravidão no Brasil, e no meu estudo, quando eu mostro como que foi, né, quais dinâmicas que a escravidão ela envolveu nessa sociedade, quando eu faço isso, eu reúno provas para isso e submeto isso para o meu campo, outros historiadores debatem, outros historiadores falam, olha, você tem essa prova aqui sua, mas eu tenho uma outra prova, uma contraprova, digamos assim, né? Que aí colocam o teu estudo, o teu trabalho numa outra posição. E o campo vai se enriquecendo, né, na verdade. A gente vai trazendo outras dinâmicas também para o campo. O que é interessante, né, de pensar é que a história, muitas vezes, ela foi, durante muito tempo, como ciência, ela valorizou grandes personagens, e a gente tem, ao longo do século XX, né, uma mudança mesmo. Os historiadores eles tiveram uma postura de mudança na análise, nas suas análises de pesquisa, né, naquilo que eles queriam trazer. E aí, eu estou me aproximando aqui, na verdade, do meu campo de estudos, né, que é a história social do trabalho. Muitas vezes pensar aspectos da vida das pessoas comuns, tentar ver na história pessoas como nós, em momentos muito diferentes. Pode ser lá no Rio de Janeiro do início do século, pode ser na França do século XV, pode ser no Egito da Antiguidade, né? Tentar buscar um pouco como que essas pessoas comuns elas viveram naquela realidade. Será que todo mundo era o faraó no Egito? Será que todo mundo era o Napoleão na França? Ou a gente tinha outras pessoas ali? E quem eram essas outras pessoas? O que elas faziam, afinal? Eu acho que tem um campo perigoso hoje, na verdade, de se imaginar que isso está sendo feito hoje, né? Quando, na verdade, não. Isso vem sendo feito, com muita luta também, porque até o campo da história é um campo de disputas intensas. Né? O que se pesquisar, como se pesquisar, é um campo de disputa muito intensa dentro da história. A gente aqui no Rio de Janeiro tem um pouco uma noção de que o Rio de Janeiro é o Brasil, né? Até mesmo pela própria condição de capital que o Rio de Janeiro teve durante muito tempo. Eu estou fazendo, na verdade, também uma autocrítica, né, com isso. É um pensamento um pouco natural nosso. Às vezes a gente projeta isso muito para a Europa, né, de achar a gente tem um ensino europeu, né, eurocêntrico. Mas, mesmo quando a gente estuda muitas vezes história do Brasil, a gente tem um estudo ou carioca, não vou nem falar Rio de Janeiro, porque muitas vezes a gente não estuda nem o estado, né? A gente não estuda nem o estado todo. Quando a gente fala no Rio de Janeiro, está pensando na capital, e aí nessa capital também a gente está pensando no centro da cidade, no máximo indo se deslocando um pouco para a Zona Sul. Então é um pouco pensar, né, hoje, um grande esforço que eu e muitos historiadores da minha geração e anteriores a mim, muitos que me formaram também, né, a gente tem feito de ampliar esses estudos, né? É um caminho longo que a gente tem feito há décadas, na verdade, né? Isso não começou agora com a gente, nem com os meus professores, nem com os professores deles, né? É um caminho longo de algumas décadas já, de buscar uma diversidade mesmo, que é a grande palavra que a gente tem visto hoje, né? Diversidade. Por mais que se diga que a maioria, na verdade, tem uma inversão algumas vezes, né? A maioria são quem? Não são os trabalhadores? E aí governar para uma maioria não é governar para esses trabalhadores? Né? Trazer políticas para uma maioria, por exemplo, não seria trazer políticas públicas de educação para uma maioria, que são a maioria de trabalhadores, pensando numa realidade brasileira, a maioria de pretos e pardos, né? Se a gente for ver nos censos, por exemplo, por isso que é importante a gente ter os censos, que, inclusive, no próximo ano talvez não tenha, né, pela discussão lá do orçamento, que não se vai ter um censo. Por que o censo, aquela pesquisa lá do IBGE, é tão importante? Para a gente saber quem são as pessoas que compõem o Brasil, né? É algo fundamental, saber para quem que eu estou governando. Né? Para quem que eu vou direcionar políticas. Se eu tenho muita criança nascendo, eu preciso de maternidade, creche.
Né? Se eu tenho uma população que está envelhecendo, eu preciso de um suporte para essa população. Né? Direcionar a abertura de vagas nas universidades, se precisar. Se eu tenho uma população que está na idade do ensino universitário, eu tenho que fazer políticas que facilitem esse acesso. Né? E aí não pensar isso como sendo um privilégio de alguém que imagina que é uma maioria, quando na verdade não é. Assim, a gente tem vivido situações, né, muito que colocam a gente mesmo para pensar nisso, né? Como que a vida tem tomado dimensões difíceis mesmo, né? E que quem tem passado muitas vezes por essas dificuldades somos nós, são os trabalhadores. E, na verdade, quando eu penso o que a história, né, social dos trabalhadores tem a nos ensinar hoje, muitas vezes, quando eu faço a minha pesquisa, o que eu olho lá daqueles trabalhadores, você parece aquela coisa da história se repete. Na verdade, não é muito que a história se repete, né? É que as mudanças, os processos de mudanças, eles vão ter avanços, retrocessos, né? A gente conquista e perde, e aí se dá conta que perdeu, volta a lutar por aquilo. Né? Por isso que é importante a gente entender o que foi trilhado, o caminho que as pessoas percorreram, né? Para a gente poder avançar. Uma outra coisa que eu quero destacar, Alessandra, e Alan, sobre essa forma de fazer história, é sobre as instituições, né? E sobre as pessoas, na verdade. Quando a gente fala de instituições e de pessoas, a gente tem que lembrar que as instituições, pessoas, governos, elas criam narrativas. Por exemplo, se eu for falar, Alessandra, se apresenta aqui pra gente, né? Você vai criar uma narrativa sobre você. Você não vai falar assim, olha, eu não gosto de arrumar minha cama de manhã, eu não gosto de fazer comida. Você não vai falar isso. Você vai falar, não, olha, eu sou uma pessoa que trabalha, faço isso, faço... Então, a gente tende a criar uma narrativa, uma memória sobre a gente. E as instituições é a mesma coisa. E o papel do historiador, muitas vezes, é tentar perceber até que ponto essa narrativa que está sendo criada, ou seja, aquilo que eu quero falar de mim, né, pode não ser exatamente isso que eu estou falando. Por isso que eu preciso da prova, né, o documento. Olha só, nesse documento aqui diz que a Alessandra, ela não cozinhava, que ela não gostava de cozinhar. Tem que o diário que a Alessandra escreveu... Estou falando da Alessandra, gente, é mentira, tá, gente? A Alessandra gosta de cozinhar. Tem o diário que a Alessandra... Tem o caderno de receitas da Alessandra, aqui dizendo que ela cozinhou durante a quarentena com bastante afinco. Ela aprendeu a cozinhar durante a quarentena. Podem almoçar na casa dela. Mas, brincadeiras à parte, o que é interessante disso tudo que a gente está falando... Ô, Alan, fecha o microfone dela, não deixa ela falar. Brincadeiras à parte, o que a gente está falando, que eu acho que é muito importante, é pensar que as instituições e as pessoas, elas vão construir narrativas, né? E que cabe muitas vezes aos historiadores, né? Pensar até que ponto aquela narrativa que foi criada, ela realmente é aquela narrativa, né? Ou seja, vou pensar, por exemplo, polícia, que não é algo que eu pesquiso, conheço pouco, enfim. A narrativa que a polícia faz é que eles servir e proteger, inclusive o lema da polícia, né? E se você vai analisar, por exemplo, dados sobre a polícia lá no início do século, você vai ver que essa ideia de servir e proteger não passa muito por aí, né? Quando a gente fala isso, na verdade, a gente não quer dizer que a polícia não presta, não é isso, mas é a gente trazer de fato, não é servir e proteger, né? Tem uma série de outras questões, uma série de outras coisas que não precisam ficar escondidas. É nosso direito também saber sobre aquilo. Né? Tem uma história do Monteiro Lobato que fala que alguns anos antes do Monteiro Lobato falecer, ele fez uma seleção no seu arquivo pessoal e que ele queimou algumas cartas, que ele excluiu daquele arquivo. Se você vai hoje pesquisar no arquivo pessoal do Monteiro Lobato, você tem uma coleção, né, de documentos
que teve uma seleção prévia de coisas que você não queria, que na verdade ele, né, não queria, achava que não era legal, que não queria que soubessem que ele tinha contato com aquela pessoa. Foi uma escolha dele, na verdade. A gente faz isso também, né? Quando a gente arruma uma gaveta, a gente tem lá uma carta de alguém que você não fala mais, que você brigou, você joga fora. Tem um cartão postal que você fala, está ocupando espaço, você descarta. Né? Então, assim, isso é um movimento normal. Só que não cabe... O que cabe ao historiador, na verdade, é pensar isso. Olha, esses documentos que eu tenho aqui, só eles me bastam ou eu preciso cruzar com outros documentos? Né? Eu preciso pesquisar, procurar nas minhas fontes outras realidades. Eu estou falando isso por conta dessa história que muitas vezes privilegiou os grandes nomes, quando, na verdade, né, a gente tem aí uma multidão, que somos nós mesmo. A história não é o prefeito dessa cidade somente. A história é o prefeito, mas somos também nós. Hoje. Né? E será que a nossa história não tem interesse nenhum porque a gente não ocupa um cargo público? Ela não tem a dizer algumas coisas? A gente vai falar que sim. Por exemplo, está falando sobre a história social do trabalho, né? A gente vai ter um movimento aqui no Brasil, sobretudo nos anos 80, né? Quando tem uma recepção entre os historiadores a respeito da história social do trabalho. E vai ter uma abordagem dentro da história social do trabalho que vai colocar em destaque, como eu estava dizendo, um maior número de pessoas da sociedade, que são os trabalhadores. Né? Isso é o maior... pensar o cotidiano dessa cidade, ele não vai ser pensado... Vamos pensar no hoje, porque acho que ajuda a gente a... Né? Se eu for pensar hoje no cotidiano de um governante, do prefeito da cidade, não estou falando exatamente desse, qualquer prefeito. Ele não é... A realidade de vida dele não é a realidade de vida da maioria da população. Ele vai andar no carro blindado, com seguranças, por conta do cargo, né? Agora, eu não posso pegar a vida desse prefeito e imaginar que essa é a vida de uma pessoa que vivia no Rio de Janeiro em 2020. Todo mundo vivia desse jeito. É o risco que a gente tem quando a gente vai ao Museu Imperial, por exemplo, lá em Petrópolis. Que a gente fica impressionado com aqueles salões enormes. E que é uma cilada, talvez, de imaginar que todo mundo vivia numa casa daquele tipo. Né? Na verdade, aquela é a casa de quem? Quem viveu ali? Era a casa de veraneio da família imperial, do imperador. Ou seja, você não tinha todas as casas como aquelas, né? Aquela casa é a exceção, na verdade. Ela não é o real. Ela não é o real para a maioria das pessoas. Então, pensar a história dos trabalhadores é pensar, em grande medida, várias dimensões da vida desses trabalhadores. É pensar, por exemplo, os locais onde essas pessoas trabalhavam, que não é o gabinete do prefeito. Se você vai ao Museu do Catete, não é a mesa que o presidente despachava com os ministros. É uma série de outros lugares. Um mundo de outros locais. Na minha pesquisa atual, eu tenho trabalhado com os bombeiros, né? Aí eu tenho um diálogo lá com o Afonso, que conversou aqui com vocês há algumas lives atrás. Então, o pessoal que está assistindo hoje, que não assistiu ainda, vale a pena dar uma olhada lá na live do Afonso, que está disponibilizada no YouTube, né? E também no Facebook, não é isso, Alan? Isso. Então, quando você pensa na vida desses trabalhadores, né, isso te leva a pensar em que locais essas pessoas frequentavam, onde elas trabalhavam, onde elas viviam, como que elas viviam, né, o que elas comiam, por exemplo. O que elas ganhavam dava para comer, ou o quilo do arroz era tão caro a ponto de elas não conseguirem, né? Delas não conseguirem fazer outras coisas, ou delas terem que se submeter a uma série de situações. Né? Então, pensar também aspectos da cultura desses trabalhadores, onde eles se divertiam. Né? Nos documentos lá dos bombeiros que eu tenho visto, por exemplo, é algo que um pouco inverte a narrativa que a instituição cria sobre os bombeiros, que eles são homens heróicos,
que eles estão envolvidos muitas vezes na salvação das pessoas, eles estão fazendo isso, claro, né? Eles estão combatendo incêndios, eles estão salvando as pessoas, eles estão retirando gatinhos fofinhos do alto das árvores, estão. Mas eles também estão espancando prostitutas nas áreas de prostituição da cidade. Isso coloca, na verdade, né, e acho que isso é muito bonito do trabalho dos historiadores, é perceber que a gente está trabalhando com seres humanos. Por isso que é ciências humanas, né? Não é uma coincidência. E por a gente estar trabalhando com ciências humanas, os seres humanos eles são cheios de contradições ao longo da sua vida. A gente, inclusive, comete várias contradições, né? A gente fala, às vezes, algumas coisas, a gente faz outras. A gente, inclusive, percebe que a gente está envolvido nessas contradições, né? Então, é bastante curioso isso, assim, de perceber que, na verdade, eu estou olhando os seres humanos e tentando ver seres humanos em outros momentos, em outros lugares da história, né? E perceber que, apesar dessas contradições, esses seres humanos podem nos ensinar muitas coisas. E eu posso compreender muitas coisas sobre a minha vida hoje a partir da vida daquelas pessoas. Repare, eu estou falando dos bombeiros, que é a minha pesquisa atual, né? Eles não deixaram de ser heróis, eles continuam salvando os gatinhos fofinhos das árvores. Porém, além de salvar vidas, eles estão envolvidos numa série de outras coisas. Por quê? Porque, além de bombeiros, eles também iam para os bordéis, para beber, para se divertir. Eles também se apaixonavam, poderiam se apaixonar por algumas prostitutas, né? E ali poderiam ter desentendimentos, eles poderiam, bêbados, se desentenderem com outros homens, e ali eles brigarem, e ao invés de salvar uma vida, ele poderia esfaquear uma outra pessoa, como a gente encontra nesses documentos. E não é uma fantasia, repito aqui, né? Na verdade, isso tudo que os historiadores muitas vezes procuram, historiadores sérios, na verdade, né? O que se espera que o historiador sério faça, é buscar nas suas fontes, nos seus documentos, né, a prova daquilo. E procurando numa gama, né, numa variedade de documentos que ajude ele a sustentar aquilo que ele está falando. Né? A gente não é só uma coisa ou só outra. Outra coisa que a história social dos trabalhadores nos ajuda a perceber são as condições de moradia. Porque às vezes a gente tem uma ideia de achar que as coisas são assim e começaram a ser assim agora. E a gente esquece, na verdade, que no Brasil, por exemplo, a gente nunca teve uma política séria de enfrentamento ao acesso à terra e ao acesso à moradia. Isso nunca existiu. Uma política séria, né? Você está querendo dizer que o Brasil tem que ser como Cuba? Não. Não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo dizer que em muitos locais, em muitos lugares, a gente teve políticas sérias de distribuição de terra, políticas sérias de acesso à casa, à moradia, que é um direito básico, inclusive, assegurado na Constituição, que a gente, como sociedade, foi o pacto que a gente, como sociedade, a gente assumiu lá no final dos anos 80. E estamos mantendo, né, na verdade. Todo presidente que assume, ele jura, né, obedecer a essa Constituição, ou seja, esse pacto que foi feito. E assumir, jurar, atender essa Constituição jurar que se vai oferecer saúde para a população, se vai oferecer educação, o Estado vai oferecer educação para a população, através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então não é uma fantasia, digamos, como as pessoas gostam de dizer, uma fantasia da esquerda. Isso está na Constituição. Vamos então discutir a nossa Constituição. Né? Se a gente não concorda, como já aconteceu, né? Se criou outras constituições. Enfim, em 2000, na verdade, né? Aí entre os anos 80 e os anos 2000, essa história social do trabalho que estava muito concentrada ali nas questões
de sindicatos, de partidos políticos, das relações desses trabalhadores, por exemplo, com o Estado ou com o empresariado, os patrões, né? E a relação desses três pilares, né? Nos anos 2000 vai ter uma nova dimensão, né? Os historiadores vão trazer uma nova dimensão para essa realidade, que é um pouco um olhar mais alargado de pensar esses trabalhadores a partir de relações não remuneradas. Ou seja, é pensar os escravizados, aqueles que foram retirados de forma forçada da África, né? E foram comercializados, né, numa rota transatlântica, ou aqueles que nasceram aqui no Brasil a partir de um processo de violência intensa, né? Que teve, sim, participação de portugueses, e teve também participação de africanos dentro desse universo de contradições que a gente está dizendo que os seres humanos têm. Então, os historiadores, a partir dos anos 2000, vão, sobretudo os historiadores ligados à história da escravidão, eles vão trazer uma dimensão para a história social do trabalho, que é pensar o escravizado como trabalhador. Que acho que é um ganho assim, que a gente tem muito grande, né? O cara trabalhava muita coisa. Ele não ganhava salário, né, na maioria das vezes. Mas podia ele tentar tirar algum valor. A gente tem aí a questão do trabalho da escravidão urbana, né, que muitos historiadores fizeram pesquisas sobre isso, mostrando como esses escravizados tinham estratégias, né, para poder conseguir juntar dinheiro, muitas vezes comprar sua própria liberdade, né? Porém, na maioria das vezes, e o que difere muitas vezes a escravidão do trabalho livre é não receber salário e ser vendido, né? O medo constante que você tinha de ser vendido. Eu costumo falar isso para os meus alunos, assim, eu falo, gente, vocês imaginam, vocês estão aqui há, sei lá, um ano inteiro juntos, são amigos, se conhecem, vão no transporte escolar e voltam todos os dias juntos. De repente, você é vendido para um outro lugar, para um lugar que ninguém conhece você. O medo que você tem de ficar doente, não tem ninguém para cuidar de você, por exemplo. Ou da pessoa que te comprou, ela ser pior, né, do que a pessoa que é sua dona hoje, né? Então, a coisa da escravidão, pensar esses escravizados como trabalhadores, né, traz uma nova dinâmica, que é muito importante para o mundo do trabalho. Agora, pensando nesses trabalhadores, né, pensando como que os historiadores vão se organizar para falar com esses historiadores, Alessandra, só vou pedir um favor para vocês me sinalizarem quando estiver aí próximo do final do meu tempo, tá? Para eu não estourar muito. Falta quanto tempo, Alan, por favor? Na verdade, você pode ficar tranquilo, né? Faltam 7, 8 minutos. Tá, eu estou vendo aqui que está em 32. Está completando 40 minutos. Esse tempo é o que vale, tá? Eu estou vendo aí, obrigado. Mas é o seguinte, pensar um pouco, né, esses trabalhadores, né, pensar a história desses trabalhadores é pensar que muitas vezes essa história ela foi ignorada. Ou seja, a nossa história, eu sou trabalhador, acho que vocês também, né? Tem alguém que vive de herança. Inclusive você que está assistindo, né? Quem dera. Não, aí não estou nesse aí ainda. Mas é bom, né? A gente percebe... Ele não queria ser tarifado, hein? Exatamente, sem tarifa. Se vivesse de herança, não ia querer ser tarifado. Eu não me importaria, não. Eu poderia viver de herança e ser tarifado. O que é muito absurdo é que os trabalhadores, né, nós, somos inclusive os que mais são tarifados. Ou seja, essa ideia de que eu estou governando para maiorias e não para minorias, como já foi inclusive declarado várias vezes, é uma ideia muito falsa, né? Ela não, se você unir o A mais o B, o que você vai ter depois do sinalzinho de igual é uma farsa. Eu sou maioria, eu não sou minoria.
Né? Eu não sou minoria. Agora, por que é importante, além do que eu estudo no meu doutorado, que é, né, essa história desses trabalhadores, por que é importante trazer isso para a sala de aula? Porque é importante o teu aluno, que é a grande maioria dos alunos de escola pública, por exemplo, aliás, a grande maioria, né, dos alunos de escola pública e alguns das escolas privadas, tirando aí 3 ou 4 escolas de alto nível que a gente tem na cidade, por exemplo, a grande maioria desses estudantes são alunos pertencentes à classe trabalhadora. São eles que estão no metrô lotado, são eles que estão acordando cedo. São eles os mais vulneráveis e mais expostos durante a situação de pandemia que a gente tem vivido. São eles os mais prejudicados com a questão do ensino remoto, por não ter acessibilidade à internet e a tecnologias mais avançadas. São eles que estão estudando a França, né, a Revolução Francesa, somente pelos livros. Eles não estão viajando para a França nas férias. Eles não estão indo no Egito nas férias. Né? Eles estão estudando pelo livro, ou pelos vídeos nas redes sociais, ou enfim, nos filmes que você indica na sua sala. Então, é importante a gente perceber de que lugar a gente está falando. Por isso que é muito importante você, quando você está falando sobre a escravidão para o seu aluno, é trazer o mínimo, por mais que a gente não consiga alcançar, e eu falo isso, eu não consigo alcançar como que deveria ser para um escravizado, o medo que ele tinha, por exemplo, de ser vendido. O medo que ele tinha de alguém, de algum outro escravizado, ter uma cisma com ele e ele ser agredido. Ou, no caso das mulheres escravizadas, negras, do como, por exemplo, com a extinção do tráfico transatlântico, né, em 1850, delas serem forçadas a terem novos escravos, terem filhos. A gente estuda isso, inclusive, né, no 8º ano e depois no ensino médio, que é algo de uma violência que é muito grande para esses trabalhadores, para essas pessoas. Eles não são escravos, né? Eles são seres humanos que foram obrigados a se submeter a uma situação como aquela. E aí eu fico imaginando, com o fim lá do tráfico, isso eu reforço muito com os alunos, né? Com o fim em 1850, né, o Brasil vai ter uma lei, né, que extingue lá o tráfico transatlântico, né? Você não pode, a partir dessa lei, trazer africanos para o Brasil, só que a escravidão continua, a escravidão não acaba aqui no Brasil. E aí como que você faz? Você obriga aquelas mulheres a engravidarem. Como é que se obriga a uma mulher a engravidar? É um estupro, né? Ela é obrigada a ter relações sexuais e a ter uma gestação que ela não quer. Então, acho que, ou seja, o trabalho dela, né, tem aí ela tem uma nova obrigação de trabalho que é reproduzir. Parece uma distopia, parece um pouco aquele seriado que as mulheres são obrigadas a terem filhos, né? Mas isso não é fantasia, não é literatura. Isso é real, né? É o que aconteceu. Era como que aqueles seres humanos eram tratados. Quando a gente se concentra na história social dos trabalhadores, a gente também tem um outro elemento importante, que é ver os mais variados tipos de experiência. É pensar como que essas pessoas produziam sustento para elas viverem no dia a dia, para elas pagarem um aluguel, para elas andarem de transporte, para elas poderem se alimentar, que é exatamente aquilo que a gente faz hoje. Ou seja, escrever a história dessas pessoas e fazer a história dessas pessoas conhecidas em grande medida também, e contar essa história para o teu aluno dentro de sala de aula, é você diversificar essas experiências. É dizer para o teu aluno que
existia o Dom Pedro II, e é legal ter o Dom Pedro II. Porém, além do Dom Pedro II, existia um mundo de outras pessoas. Infinito, com experiências de vida muito diferentes, né? Além disso, que é o ponto final aqui que eu quero trazer para a gente, é pensar o seguinte, que eu estou ensinando meu aluno a querer mais. Eles quererem formas, né, situações, condições de vida melhor, por exemplo. Acesso à moradia, que nunca foi permitido. Ou seja, eu não estou estudando a história daquelas pessoas lá do passado, só pelo passado. Mas muito mais do que isso. É a gente pensar que a gente está vendo na vida daquelas pessoas e em como que aquelas pessoas, que estratégias elas usaram ao longo da vida delas para terem melhores condições de vida. Ou seja, é possível ter melhor condição de vida. É possível o escravizado conseguir a sua liberdade por todas as estratégias, por inúmeras estratégias que aqueles escravizados tiveram. Isso é já algo muito... Aquele samba lá da Mangueira, acho que de 2 anos atrás, eu acho, né? 2019, se não me engano. Falava disso, né? Na verdade, a história que a história não conta. A história conta isso sim, né? Tem um pouco... o samba é um samba muito bonito, mas tem uma questão de que parece que a gente fala disso há muitos anos. Eu estou falando aqui, pelo menos desde os anos 80, essa história social do trabalho vem com força no Brasil. Muitos historiadores se dedicando a pesquisar a vida dessas pessoas. E se você abre os livros didáticos, você tem, em grande medida, a vida dessas pessoas. As mulheres, os escravizados. Você tem as estratégias de sobrevivência deles, de liberdade. Eu costumo falar isso com meus alunos. Qual é o grande sonho que um escravizado tem? Qual é o grande desejo que ele tem? A liberdade. E aí, exatamente esse deve ser o nosso grande sonho hoje. E qual é a liberdade que a gente tem hoje diante de uma realidade profunda de precarização de trabalho que a gente tem visto hoje, por exemplo, com a pandemia? É um fenômeno, inclusive, que a galera chama de uberização, né? A gente tem aí um número imenso, que o maior empregador que o Brasil tem são os aplicativos. A gente vai circulando nas ruas, a gente, inclusive, já se acostumou com aquelas pessoas estando de moto ou de bicicleta com a mochilinha nas costas. Agora, que condições têm aquelas pessoas? Né? Que condições de trabalho? A gente viu aí, nas últimas semanas, a repercussão que teve. Tiveram alguns casos, né, dessas pessoas que não têm vínculo nenhum com ninguém, delas sendo humilhadas. Né? Eu estava vendo uma outra que era o dono de uma rede de restaurantes que proibiu que os entregadores ficassem no estacionamento. Ou seja, a pessoa faz o produto daquela empresa chegar até o consumidor, mas essa pessoa que faz esse transporte, ela está sendo expulsa, né? Ela está em condições muito complicadas. Ela não está sendo vendida, mas direito ela não tem absolutamente nenhum. Ela não tem uma garantia de um salário, de um pagamento digno. Se ela fica doente ou acontece qualquer coisa. A pandemia escancarou isso para a gente, né, muitas vezes. E então a gente tem aí, na verdade, essa história, né, social dos trabalhadores, ela nos ajuda a perceber, na verdade, como que esse processo de precarização no Brasil é algo muito antigo. Como as lutas, né, por condições melhores de trabalho, elas são muito antigas. Se eu penso nesses escravizados como trabalhadores, repara, quais eram as condições dos escravizados para a realização dos trabalhos deles, né? Enfim, é uma situação que parece que a gente está falando do passado, mas a gente está falando do hoje, né?
Exatamente. Pois é. Ô Vitor, Vitor, tá me ouvindo? Vitor, você me ouve? Então, vamos lá. O que é interessante a gente pensar com a tua pesquisa é a importância da gente sinalizar, sobretudo para os nossos alunos, né, que eles estão dentro de uma classe trabalhadora. E aqui a gente não está falando de categoria profissional, a gente não está falando do engenheiro, do arquiteto, do médico, do advogado, do professor, né, do gari. A gente não está falando de categoria profissional, a gente está falando de classe trabalhadora, né? E se nós produzimos, nós somos essa classe, né, produtora do trabalho. Eu acho que isso é interessante a gente sempre fortalecer isso dentro para os nossos alunos de forma geral. E a gente levar para os nossos alunos essa questão das conquistas de direitos, né? Porque a gente conquistou muito toda a classe trabalhadora, e eu particularmente não gosto muito desse todo e desse tudo para a história, porque eu acho que é muita coisa e a gente engloba muita gente que, de repente, não está dentro desse mesmo pacote. Mas boa parte da classe trabalhadora no Brasil, ela não se vê como classe trabalhadora, ela se vê dentro das suas condicionantes de categorias de trabalho, né? E aí faz com que o cara que ganha 10 mil reais ache um absurdo o outro ganhar 5. Né? A questão dos próprios direitos que a gente vai conquistando no decorrer do tempo. Antes de mais nada, a nossa Constituição é uma Constituição de base burguesa. Né? O que tem lá para a classe trabalhadora não é nada mais, nada menos do que as nossas lutas no decorrer do tempo, como você colocou. Né? E a gente não pode esquecer que o que está lá não é mero favor, são acordos, né, sociais, né, que foram estabelecidos, e dentro desses acordos eles precisam ser cumpridos. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa reflexão com esse mundo dos trabalhos, né, porque não é só um trabalho, e aí você colocou muito bem, são os mundos do trabalho que estão em voga. Inclusive, você me disse aí uma coisa dos mundos que muito me interessa, tá? Eu quero roubar essa fonte, já vou avisando logo, que eu pesquiso prostituição e quero roubar essa fonte aí dos bombeiros nos bordéis da cidade do Rio de Janeiro. É bom fazer essa ponte, né? Esse network ajuda a gente a encontrar mais fontes, né? A gente fica garimpando. Historiador é aficionado por fonte, né? Historiador que não gosta de fonte não é historiador, né? E assim, para fazer uma ponte, Vitor, nós temos pergunta aqui do espectador, inclusive é do Afonso Santana Baixo, que já eu coloco aqui na tela, tá bom? Que está aqui nos acompanhando. Gostaria de agradecer o pessoal que está aqui também conosco, que comentou, a Ariane Rodrigues, a Ellen Caroline, o Renan Silva, a Arlete Fernandes, o Rômulo Gabriel, o Alan Souza, meu xará, a Rafaela Galiza, Tiago Dionísio, Carlos Eduardo Cardoso e a Márcia Souza. Muito obrigado por estarem aqui conosco, e todos que estão nos assistindo e posteriormente assistirão no YouTube. Tá? Muito obrigado mesmo, eu creio que está sendo uma aula, né, muito boa, e a gente está aquecendo aqui ainda, né, para finalizar os trabalhos daqui a pouco. A Alessandra tocou no assunto que eu também tinha anotado durante toda a sua fala. Eu fui fazendo minhas anotações aqui, né, fui fazendo ponte com historiografia. A Alessandra utilizou, e você também utilizou o termo Mundos do Trabalho, que é justamente o título de um livro extremamente importante do Eric Hobsbawm, né, que é uma referência para a história social do trabalho, Mundos do Trabalho, né? O recorte temático dele é a Europa, né, a formação dessa classe, e inclusive ele traz algumas discussões sobre a ideia de aristocracia operária e as dificuldades com os sindicatos naquele período. Então, para quem está nos assistindo, gosta desse tema, quem não leu, pode ler, Mundos do Trabalho, Eric Hobsbawm, tá bom? E aí, eu fazendo a ponte com o que a Alessandra falou, né, eu anotei aqui quando você fala da questão do discutir maioria ou minoria, né, porque justamente faz sentido o que a Alessandra falou, exatamente essa chave, né, porque o próprio presidente, né, e os governos, no geral, né, os governos
mais à direita ou extrema-direita, eles tendem a classificar a sociedade brasileira apenas, né, por categorias profissionais e não pela classe, justamente porque eles têm horror a esse termo, né, esse conceito marxista que é a luta de classes, né? E aí falar de luta de classe para a classe trabalhadora, para quem está no governo, não é bom. Então eles vão fazer de tudo, todo o investimento que eles têm suficiente para tentar bombardear a educação. A primeira coisa que eles arrancam em termos de imposto, né, e repasse de verba é a educação, justamente, porque universidade é balbúrdia, né? Pô, Alan, desculpa, mas eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui, no sentido de... Me incomoda um pouco essa ideia de que, claro, políticas públicas, a gente sabe que elas impactam, né, de forma muito significativa, claro, na educação e no processo, né? Claro, a gente sabe disso, não vamos ser ingênuos aqui também. Não estou negando isso. Só que, por outro lado, quem está dentro de sala somos nós, né? Ou seja, muitas vezes o que eu percebo em algumas situações é uma certa posição de conforto, entende? É um pouco aquela coisa de o que você está fazendo, entende onde eu quero chegar aqui? É um pouco isso, assim, porque, claro, os cortes de verba, cortes de políticas públicas, isso tudo vai ter um impacto importante, claro, e na própria condição e reconhecimento da profissão dos professores como trabalhadores, né? Por outro lado, todo esse trabalho que é feito dentro de sala de aula, né, com os meus alunos, todo o trabalho que a gente faz, também são escolhas, né? Que aluno eu quero trazer, na verdade? Eu quero trazer um aluno robozinho que vai fazer, que talvez consiga ter um resultado bom numa prova, sei lá, de um colégio federal? Ou eu quero trazer um aluno crítico? Ou eu quero ter esse aluno crítico? Porque acho que tem uma certa ingenuidade, por vezes, dos professores, e alguns professores, alguns colegas, inclusive, que a gente troca, a gente conversa, de imaginar que você está só transmitindo um conteúdo. Quando eu estou ensinando, não vou falar desde a história, né? Porque vou falar da biologia. Quando eu estou ensinando para os meus alunos a biologia microbiótica, os vírus, as bactérias, né? Eu estou ensinando para ele, inclusive, a questão da ciência e da vacinação. Eu estou ensinando para ele que existe um mundo, né, de anticorpos e como que o corpo produz aquele anticorpo. Entende? Ou seja, essa ciência não é neutra. Não, eu né? entendo perfeitamente o que você disse. Eu entendo perfeitamente. A minha fala estava mais relacionada à qualificação desses professores nas universidades públicas, principalmente, entende? Que o repasse se dá a partir daí. Então, quanto menos, ainda mais na área de humanos, que a gente sabe que, se você for analisar em universidades públicas federais, a nível federal, o campus que diz respeito a áreas de humanas são sempre aqueles que estão caindo aos pedaços, são sempre aqueles que têm as piores condições mínimas, né, para que haja, de certa forma, um conforto para que o estudo aconteça ali, para que a produção de ciência aconteça, justamente porque tem-se esse pensamento de que ciências humanas não é ciência. Né? Então, a gente só fica ali discutindo, lendo, discute e beleza. E acha que é só isso, que a gente não produz ciência, né? Essa era a minha fala. Eu sei que estava bem, assim, foi bem geralzão, eu entendo perfeitamente, concordo com você também, concordo plenamente com você, né? Que realmente a gente é soldado também dentro de sala de aula, né? Apesar de todas as situações, a gente está na frente de batalha. A gente está resistindo, né? A gente não pode vir aqui... Ou deveria, né? Porque também a gente tem uma série de colegas, né, que entrou nessa asepsia de conceitos que a Alessandra estava falando, só para fazer uma ponte com o que a Alessandra estava falando, né, nessa asepsia de conceitos. Você não chama de classe, ok, mas não negue, né, que você faz parte de um grupo ou de um conjunto, usa a categoria que você quiser. Você faz parte de um bando, né, vamos usar outros termos, de trabalhadores que
estão aí expostos às piores condições. É você que está nos bairros com pouca segurança, com pouca iluminação, que enche quando chove, que não tem assistência de saúde. Mais suscetível a pegar doenças infecciosas como o próprio coronavírus. Exatamente, e uma gama de outras. E Vitor, e essa tua fala aí é muito interessante. Uma vez eu estava dando aula e a gente estava conversando realmente em relações de trabalho, mas, né, em outro contexto. E aí eu tinha feito a seguinte indagação para os meus alunos. Quanto tempo você sobrevive em casa sem ter o seu salário? Quanto tempo hoje você sobrevive em casa sem ter o seu salário? Aí eu disse para eles, não importa se você ganha 50 mil reais ou se você ganha 1.045 reais. Se você ficar sem o teu salário 3 meses, tu vai à falência. E nem precisou esperar 3 meses, porque a pandemia serviu para mostrar para a gente que com 1 mês o pessoal já estava desesperado, né? Porque a gente está falando de uma classe trabalhadora, que trabalha pela manhã para garantir a janta à noite e o almoço do outro dia. Uma gama de trabalhadores informais que a gente precisa, que você colocou dentro da sua fala, que é interessante, a gente não pode deixar isso passar, a questão da uberização do trabalho, reflexo das reformas trabalhistas, da flexibilização do trabalho, lá ainda no governo Temer. E foram sendo ampliadas e reorganizadas, né, de forma a deixar essa pessoa dentro do trabalho informal, no subemprego, sem acesso mínimo e básico, absolutamente nada. É aquilo que a gente chamava lá nos anos 80. Eu sou dos anos 70, tá? Ô Vitor, então eu sou um pouquinho mais velho que você. Você viveu os anos 80. Mas eu vivi os 80. E aí eu vou chegar até... Ela lembra bastante do arroz. Eu lembro do final. E aí, ô Vitor, a gente pensar que esse tipo de trabalho era aquilo que eu chamava lá na favela, no meu tempo de favela, do bico, dos pais de família desempregados, com baixíssima escolaridade, saindo de casa para fazer o bico. Então, a uberização, vamos dar nome aos gados. A uberização, esse nome bonito, nada mais é do que o famoso bico. É sobreviver. É você trabalhar de dia para você poder garantir a tua janta de noite, né? E aí eu lembro você falando da questão dos anos 80 e tal, e aí você tocou, né, fez aí uma pequena pontezinha com a questão do arroz. Eu lembro que no meu tempo de pobreza lá no final dos anos 80, não que agora eu seja menos pobre, mas eu estou numa condição de muitos privilégios e tenho consciência disso. Mas no final dos anos 80, eu ia para a Casa da Banha, em Bangu, e o dinheiro da minha mãe como trabalhadora, minha mãe semi-analfabeta, lavava roupa para fora para ajudar nas despesas da casa, e eu ia para a Casa da Banha e eu comprava a comida, até pensando que era aquela comida empacotada bonitinha que a gente compra hoje, não era não. Quem frequentava a Casa da Banha de Bangu sabe que do lado de fora a gente tinha as bancas do varejão, que era o arroz a varejo, o feijão a varejo, aquele feijão do resto. Exatamente isso. E eu comprava aquilo ali e ia embora para casa. Você está pensando que eu entrava, e aí redundante mesmo, eu entrava dentro da Casa da Banha? Não. A minha ida à Casa da Banha era no varejão. Então, a gente pensar que essa consciência de classe trabalhadora, ela precisa ser construída a todo tempo, todos os dias, também na sala de aula e, sobretudo, na sala de aula. O que é interessante nessa tua fala é o seguinte, durante um momento, esse tipo de negócio, com essas características, ele deixou de existir. O que eu quero dizer não é que você
Porque às vezes tem uma falsa noção de que assim, nossa, a Alessandra lutou ao ponto dela não ir mais lá. Não é isso. Não é isso. A gente tem, quando a gente tem uma conquista para a classe trabalhadora, a conquista é geral. Isso tem um impacto em todo mundo. Ou seja, na grande maioria. Ou pelo menos deveria ter, né? Se você tem uma conquista, é assim. Tem, de fato. A gente tem um fenômeno, e aí aqui eu não estou aqui defendendo governos, mas a gente não pode negar que a gente teve um fenômeno ao longo dos anos 2000 de ampliação, de difusão, do aumento de quadros, por exemplo, de acesso, né, à universidade. Ou seja, a universidade deixou de ser digamos, privilégio um privilégio, ou seja, da algo elite, de uma elite, né? Isso. Exato. Não é de uma elite, a gente fala elite, mas as pessoas, né, esses termos, as pessoas viajam tanto que eu fico até com receio de falar às vezes. Na verdade, de um grupo muito pequeno. Ou, quando alguém conseguia, era com muito sacrifício. Né? A gente, eu fiz a minha graduação, o mestrado e o doutorado em instituições públicas, né? Ou seja, mantidas a partir do investimento de toda a sociedade. Estou agora terminando o doutorado também a partir disso, né? Graças a uma política pública que foi um planejamento para a inclusão de grupos. Ou seja, eu não quero... É o governo que passa a pensar assim, a gente quer que outras pessoas tenham acesso ao curso superior, e às vezes a gente vai olhar os nossos professores, ou os professores deles, a gente fica assustado que a gente fala... Outro dia eu fui, enfim, não vou citar nomes, mas eu fui numa reunião, né, com professores doutores, professores inclusive já aposentados, e uma professora, ela era simplesmente neta, filha de um cara que tinha uma grande loja de comércio na cidade. Uma loja de comércio de alto luxo. Ou seja, durante os anos 70, 80, quem conseguia no Brasil fazer universidade, fazer um mestrado ou um doutorado, né, era um número muito reduzido de pessoas que tinham dinheiro. Hoje a gente tem... E essas políticas públicas... Oi, Vitor. E essas políticas públicas que você está colocando para a gente, que foram importantíssimas a partir dos anos 2000, é importante a gente salientar... Pois é importante a gente salientar. Pô, caramba, hein, até os anos 2000 eu tive que ralar muito, hein, filho? Bom, por fim, mas essas políticas públicas de acesso à universidade a partir dos anos 2000, elas, com certeza, foram políticas públicas divisor de águas, tá? Mas não bastava apenas garantir o acesso. Era importante, sobretudo, garantir a permanência desse grupo que está chegando às universidades, sobretudo o pobre, o preto, o periférico, o suburbano, como vocês queiram chamar a área de subúrbio, tá? Dentro desses espaços, né? Então, quando a gente para pensar, o cara passou para a universidade, a bolsa que ele recebe na universidade, quando ele passa pela seleção dos bolsistas, ele conquista, é um diferencial absurdo para a formação desse indivíduo, né? Porque esse colabora... Filho de pais pobres, filho do trabalhador, exatamente. Então, o acesso a isso, à universidade, pô, maravilha. Incrível agora, a gente ter acesso. Mas a permanência, né? Eu concordo muito com o que você está falando. Porém, a gente hoje, falou dos anos 2000, a gente está vivendo hoje uma situação onde a gente não tem nem o acesso. A gente tem uma dificuldade, mesmo pagando, tá? O pessoal que é do FIES, né, daquele financiamento estudantil, tem enfrentado uma grande dificuldade. Imagina numa realidade de mundo onde a gente tem esse processo de uberização ou de empreendedorismo, né? O bico, o bico. O bico, né? Tem outro, como é que o pessoal fala? Ai, meu Deus, não vou lembrar. Mas, enfim, esse mundo de informalidade, como uma pessoa que trabalha, né, dentro dessa informalidade,
esse mercado de trabalho informal, ela vai conseguir pagar um curso numa universidade, vai fazer um financiamento como? Ô Vitor, eu vou te dizer uma fala que o MV Bill uma vez falou numa entrevista e eu achei fantástica. Ele disse o seguinte para o entrevistador: tu acha que a minha mãe, abre aspas, né? Vou parafrasear com aspas abertas, né? Você acha mesmo que a minha mãe ficaria mais feliz comigo na escola ou comigo levando dinheiro para botar comida na mesa? Fecha as aspas, né? Para quem é pobre mesmo, a gente está falando de pobreza, tá? Botar comida na mesa é a prioridade. É né? vital, Porque né? é vital, já dizia o Betinho que quem tem fome tem pressa, e tem mesmo. E só quem passou sabe o que é. Eu, particularmente, né? Agora, acho que a mãe dele ficaria feliz com ele na escola. Porém, sim, mas a necessidade dela... Essas pessoas mais pobres não têm escolha. Não é uma escolha. Não tem. Ir para a escola colocar comida. Você não tem opção, na verdade. E acho que isso que é muito importante quando a gente pensa essa história desses trabalhadores. Você perceber, acima de tudo, que é a nossa própria história. Não é a história dessas pessoas como sendo outro. Ô, Vitor, e aí uma ponte que é interessante a gente fazer, porque nós temos uma pergunta, eu gostaria que depois dessa fala, Alan, você fizesse a pergunta, por favor, tá? E aí é só um pedacinho para a gente aproveitar esse nosso engate, da gente pensar no absurdo de se dizer e de se apoiar o trabalho infantil neste país, né? Quando a gente para pensar que a criança ela tem que estar dentro da escola, ela não tem que estar trabalhando, né? Ela não tem que mas eu trabalhei e não morri, meu amor, você deixou de ter acesso à educação, por isso que tu tá aí, ó, ralando até hoje para ter uma possibilidade de vida melhor. Porque se você tivesse estudado no tempo certo e tido a sua infância preservada, né? Então, assim, as políticas públicas, eu tenho 45 anos, as minhas políticas públicas fizeram muitas faltas, tá? Por quê? Com 13 anos eu estava vendendo cheiro verde na feira, acordava 3h30 da manhã. Depois eu fui trabalhar em casa de família até os 15, para ganhar meio salário mínimo. Quando eu voltei aos bancos escolares, eu já tinha 33 filhos. Então, não diga, ninguém venha me dizer que não, porque o trabalho não vai matar a criança tem que trabalhar. Então, isso me irrita. Ou que você não fez um curso superior antes porque você não se esforçou. Pois é. E aí entra no outro debate, né? Os meritocratas de plantão, né? Os meritocratas de plantão. Alan, temos perguntas aí, né? Vamos lá, Alan. Antes de colocar aqui do Afonso, só o último comentário que eu não tinha terminado, com relação à historiografia, essas falas aí, né, essas discussões todas, como o professor bem lembrou, né, que a história sim discute a história do povo trabalhador, né, internacionalmente, né, lembrando daquela corrente historiográfica que a história é vista de baixo, né, Thompson, Christopher Hill, Natalie Zemon Davis, eles já discutiam na Europa essas discussões e inspirou, né, através da metodologia utilizada, para que outros historiadores em seus respectivos países também pudessem pesquisar os seus trabalhadores. O Afonso Santana Bastos, ele faz a seguinte pergunta: o que o Partido dos Trabalhadores deve fazer agora para retornar o fundamento de representar os interesses do trabalhador nesses tempos de conservadorismo, né? E aí? Não sei se eu consigo responder, Afonso, mas o conservadorismo é um fenômeno mundial, né? Tem um documentário no Netflix, já de alguns anos, acho que de 2015, chama Ele Está de Volta, que eles brincam um pouco com a coisa do Hitler ter voltado. Na verdade... eu assisti, muito bom. Essa coisa do Hitler voltar, na verdade, é esse conservadorismo, né? Eu não sei o que o Partido dos Trabalhadores deve fazer, particularmente. Eu acho que, na verdade, nós, como sociedade, de uma forma geral, né, independente do que qualquer partido faça, é a gente ficar atento, as eleições municipais estão aí, né? É a gente ficar atento nas propostas que esses trabalhadores têm. Você consegue me ouvir, Alana? Sim, sim. Tá.
as propostas que esses trabalhadores têm, que os candidatos têm, né? Então, passa muito por uma reflexão nossa mesmo, assim, de que compromisso que eu tenho nas urnas, né? O compromisso que eu tenho com o meu voto e com o trabalho que essa pessoa, que é meu representante, ela tem a fazer. E isso começa nessa eleição municipal, porque é o cara que está indo lá, o vereador que está indo na tua rua pedir voto hoje. É o teu contato direto. E muito para além daquela coisa da venda de votos, né, é muito mais um descompromisso que a gente tem de acompanhar o trabalho dessas pessoas. E de pressionar de verdade. E de pensar o seguinte, sair dessa fantasia, que eu considero uma grande fantasia, né, posições pessoais daquelas pessoas. Para mim não importa se o candidato, se o candidato a prefeito, ou enfim, ao vereador, com quem ele é casado, ou o que ele faz, que religião ele tem. Isso é o menos importante. Ele não vai ser um líder religioso. Ele vai governar por uma maioria que muitas vezes não tem a orientação religiosa ou segue os preceitos religiosos que ele tem. Né? O cristianismo, nesse sentido, esse cristianismo cabeça fechada, né? ele é um desserviço à sociedade nesse sentido. Pouco importa. Quem não é cristão não é obrigado a ficar sob o Estado cristão. Repare, eu não estou aqui falando que os cristãos, não é isso. Né? O que eu estou falando é, você tem a sua religião lá na sua igreja, lá no seu templo. Fora de lá, né, na sala de aula, no teu trabalho, pouco importa. Né? Então, assim, tem uma certa dificuldade, a gente teve essa dificuldade nas eleições passadas, né? Em algumas eleições passadas, de fazer essa distinção, né? De diferenciar o que são essas propostas. Né? Eu lembro que numa das eleições teve um candidato que ridicularizou o outro por conta da iluminação pública, porque a proposta que o candidato tinha a minha proposta é trazer iluminação pública para os bairros, porque isso é uma questão de segurança. E porque quem não tem medo quando você sai de casa, tem um poste queimado, uma coisa, quem não tem medo de passar naquela rua escura? Não quando você é mulher, o medo aumenta, hein? Eu costumo dizer para os meus alunos, para as minhas alunas, sobretudo, que por mais que a gente tente dizer isso, um homem não consegue imaginar o medo que a mulher tem. Porque o medo que normalmente a gente tem, os homens, é o seguinte: se a polícia me para, o primeiro medo que eu tenho é se eu sou assaltado ou se a polícia me para e me confunde com alguém. O meu primeiro medo é ser estuprado. Exatamente. Então, os homens... Isso pode acontecer com um homem, com certeza, mas isso não é o primeiro pensamento que vem na cabeça de um homem. Né? Então, assim, a gente pode até depois... mas poderia... Mas talvez, para a maioria, seja o último pensamento que venha na cabeça. Seja isso. Enfim, não sei, Afonso, sinceramente. Não acho que o Partido dos Trabalhadores ele tenha que fazer algo para retornar. O Partido dos Trabalhadores, ele tem essa trajetória, a gente conhece, né, qual é a trajetória. Acho que eles tiveram, ao longo dos governos, né, sobretudo no nível federal, a gente teve alguns avanços, e esses avanços passaram pelo Partido dos Trabalhadores, mas a gente não tem uma única ala dentro desse Partido dos Trabalhadores. Né? A gente tem grupos ali dentro que estão disputando também, como a gente tem nesse governo atual, né? Grupos que estão ali o tempo inteiro sem dar o final. A notícia do dia é o tal auxílio lá, né? O programa Brasil não sei das quantas, tudo é Brasil alguma coisa, o programa Brasil não sei das quantas, que não vai mais substituir o Bolsa Família por conta da repercussão que teve na mídia. Porque, na verdade, a gente vive numa realidade de teste. O governo o tempo inteiro testa para ver se a gente vai aceitar, se aquilo não vai... Mas se passar, passou. É a história de... Vamos abrir a boiada. Exatamente, são 2 anos de laboratório. Vamos deixar passar a boiada, né? Se a gente deixar a boiada, passa inteira, né? Então é difícil. Não sei o que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer. Eu acho que quem tem que fazer somos nós. Né? O Partido dos Trabalhadores não vai dar um golpe de Estado, não vai instaurar uma ditadura, como se falou durante muito tempo. A gente teve aí 12, quase 13 anos, né, de governo do Partido dos Trabalhadores. Na época,
quando teve lá o golpe parlamentar, que colocou o Michel Temer na presidência. Isso ficou muito claro para a gente, né? Porque a gente teve um caso agora no governo municipal em que a Câmara Municipal não aprovou o impeachment com evidências muito claras, né, contra o prefeito. Aliás, não só não aprovou o impeachment, mas nem afastou o prefeito e nem convocou o prefeito para dar explicações na Câmara. Ou seja, as escolhas que o mundo político faz muitas vezes está em cima desses interesses que são múltiplos, que são muito variados, que são desses grupos que muitas vezes estão ali há bastante tempo, né? Então, nós como trabalhadores temos que defender o nosso. E aí, a defesa que a gente faz, que a gente deve fazer, é sim de educação por qualidade, de saúde, né, de um acesso à saúde, mas eu tenho plano, mas eu tenho que lutar por saúde sim, para quem não tem plano. É um absurdo a gente pagar plano de saúde e ter um sistema de saúde que é colocado na falência, como a educação pública também muitas vezes é colocado no estado mais precário possível, para que a gente tenha aí a adoção, né, que as pessoas matriculem os filhos em escola privada, para que as pessoas tenham um plano de saúde. Essas coisas não são por acaso. E aí a gente tem isso com a segurança, né? O fenômeno das pessoas morarem em condomínio com a falsa ilusão de que elas estão seguras, mas você não vai viver no condomínio, você vai sair, você vai buscar outros ambientes, e aí no teu trajeto para ir no mercado ou na padaria, você pode ser assaltado, sofrer uma violência grave, com a falsa ilusão de que você no seu condomínio ou em outro espaço você tem a segurança. Ou, o que é mais grave, um fenômeno mais grave no Rio de Janeiro, mas em outras cidades também, que é o fenômeno das milícias, que é uma outra situação que a gente não vai nem entrar aqui agora. Pois é, se a gente entrar nessa situação aí, olha... Só sexta-feira que termina essa live. Não termina. Pois é. Ô, Vitor, Alan, nós temos mais algum questionamento, alguma pergunta? Na verdade, tivemos muitos comentários, eu fui colocando ao longo da exposição do Vitor, eu fui colocando na tela, então eu agradeço, nós tivemos um engajamento muito bom mesmo. A gente agradece mesmo, de verdade, o pessoal que está aí nos assistindo, compartilhando nossa live. A gente sabe que o número, né, de visualizações, na verdade, não significa exatamente o número de pessoas que estão nos assistindo, justamente porque muita gente compartilhou a nossa live, então só ao final de tudo que o próprio Facebook faz esse cálculo, mas eu acredito, pelo número de interação aqui, que estamos tendo uma audiência muito boa, e a gente agradece muito mesmo por essa brilhante fala, brilhante aula aqui, esse bate-papo foi excelente. A gente gostaria de agradecer muito ao professor Vitor Leandro por ter disponibilizado esse tempo aqui para compartilhar um pouco das suas pesquisas, das suas ideias aqui conosco. Muito obrigado mesmo, professor. Vitor, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente hoje. Espero que você possa retornar em um outro momento. Claro, Alessandra, obrigado pelo convite também, Alan. Obrigado, pessoal, que teve paciência para ouvir a gente aí até, né, esse tempo todo. Lembrar aí que... Alan, vou fazer a propaganda, eu sei que é a tua fala do final, mas eu vou fazer. Lembrar, então, que os nossos vídeos, né, o vídeo de hoje vai estar disponível logo no final aí da transmissão na rede social, né, do projeto, e também lá no YouTube, né, no Facebook e também no YouTube. O pessoal pode conferir essa conversa de hoje, mas também outras conversas que também foram muito excelentes aí, que o pessoal compartilhou com a gente. Agradeço a vocês pelo convite, de coração, Alessandra, Alan. Qualquer outra coisa a gente vai trocando ideias. Alessandra, sobre as fontes, qualquer outra ajuda que você quiser também, pode procurar, Alan também, a gente vai conversando aí sobre outras ideias e outras coisas, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa noite para todos, boa tarde, bom dia quem for assistir em outros horários e até mais. Muito obrigado, professor. Obrigada, tchau. Excelente, né, Alan? Mais uma aula aqui, a gente todo dia aprendendo alguma coisa nova, né? Isso é fantástico. Gente, agradecer a todos que estiveram conosco até agora, foi ótimo a interação com vocês hoje, tá? Não esqueçam de acionar o nosso sininho no YouTube para vocês receberem as notificações também. Lembrando que a gente está lá com o nosso espaço Múltiplos Saberes, né? Oferecendo reforço escolar, preparatório Enem, preparatório Colégio Militar, preparatório Magistério. Então, assim, serão todos muito bem-vindos. Na quinta-feira, temos o professor Sidney,
né, que vai ter aquele bate-papo com a gente sobre favela. Então, a gente conta com vocês também aqui na nossa live. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos, um forte abraço a vocês e até quinta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.